Fala investidores, beleza? Lucas novamente com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o fundo imobiliário CPTS11. Vamos aproveitar que seu último relatório gerencial saiu recentemente, na semana passada, e vamos nos atualizar sobre como está a situação do fundo, especialmente agora que o fundo tem feito aí várias mudanças para poder tentar novamente crescer e entregar um bom rendimento para os seus cotistas. O ano de 2024 foi muito desafiador para o CPTS11. Apesar de não ter sofrido nenhum calote, ele é um fundo de papel, né? Não sofreu nenhum calote, porém a cotação caiu bastante. A credibilidade da gestão também caiu bastante devido a algumas movimentações que prejudicaram os rendimentos que eles vinham distribuindo para os cotistas. Então, devido a algumas mudanças que a gestão tem feito, o objetivo é, esse ano de 2025, crescer novamente. Então vamos ver aqui algumas movimentações que a gestão tem feito e como é que o fundo tem ficado e qual a expectativa para esse ano de 2025. Será que o fundo conseguirá voltar a pagar bons rendimentos como pagava ano passado? É o que vamos analisar. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. O CPTS11, no momento que eu gravo esse vídeo, está sendo negociado a R$ 6,23, um preço realmente muito descontado. Eu não lembro de ter visto o CPTS11 custando esse valor. Deixa eu colocar aqui no seu gráfico dos últimos 5 anos, na cotação padrão, que calcula apenas o preço do ativo. Observe só como o fundo caiu bastante. Está aqui nas suas mínimas históricas. Ele fez aqui a última mínima a R$ 6,17 no dia 17/2 e agora novamente aqui, ó, eu acho que foi recentemente, deixa eu ver aqui o dia exato, dia 28, aliás, dia 30/1, que ele custou aqui R$ 6,15. Aumentou um pouquinho agora seu preço de cotação, mas mesmo assim está numa região aqui de mínimas históricas. Lembrando que há 5 anos atrás o fundo estava custando aqui na faixa dos R$ 10. Então, observem como no decorrer do ano o CPTS11 se desvalorizou bastante. Voltando um pouquinho aqui, a gente pode notar que seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 14,61%. Seu P sobre VP está de 0,73%, então está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, com deságio, um desconto de aproximadamente 27% para o que seria o seu preço justo. E liquidez média diária, o fundo tem uma excelente liquidez, superior aqui a 10 milhões. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte, que o fundo conta com um pouco mais de 362 mil cotistas, seu valor patrimonial por cota, que no caso seria seu preço justo, é os R$ 8,55. Porém, como vimos aqui em cima, está custando R$ 6,23. Então, uma diferença realmente muito grande, superior a R$ 2 por cota. E seu último rendimento pago aqui está mostrando de 8 centavos, mas não foi exatamente esse valor. Deixa eu descer aqui, compartilhar com vocês. Ele pagou aqui 7,5 centavos por cada cota. O site ele tem o costume aqui de sempre arredondar para cima. Então, é sempre bom você acompanhar ali o valor exato. E com respeito a patrimônio, o CPTS11 atualmente tem patrimônio de 2,72 bilhões de reais. Então é um fundo realmente grande. E aqui a gente pode ver o seu histórico, né, de pagamentos e rendimentos. É um fundo de papel, por isso tem essa oscilação grande, porém em alguns meses podemos notar que realmente os rendimentos caíram bastante. Isso daqui que afetou bastante, né, a cotação do fundo. Como eu mencionei, algumas movimentações que a gestão ela fez, especialmente aqui com respeito a operações compromissadas. Eu lembro aqui no final de 2023, ó, que os rendimentos tinham caído bastante, de 8 centavos caíram para 5 centavos. Então esse daqui que acabou aí abalando a confiança dos cotistas do CPTS11. Vamos aqui agora no seu último relatório inicial considerar alguns dos principais pontos disponíveis. Então, um primeiro ponto a se destacar é com respeito ao seu número de cotistas, que caiu. Atualmente é 362 mil cotistas aproximadamente, sendo que no mês anterior era de 369 mil cotistas. Então isso mostra que tem muitos investidores que deixaram de investir do CPTS11. Aqui a gente pode ver também outros pontos importantes. Atualmente 100% dos seus ativos estão em dia com seus pagamentos, especialmente aí se tratando dos devedores de CRIs. E aqui também podemos notar que ele usa aqui o índice PCA com uma taxa média de 8,91%, e ele também usa aqui no seu CRIs o índice CDI com uma taxa média de 1,75%. Com respeito aqui a um resumo do portfólio atual do CPTS11, podemos notar o seguinte, a gestão ela menciona aqui o seguinte, que ao final do mês de dezembro, o CPTS11 possuía na sua carteira 22 CRIs que representam aproximadamente 40% dos seus ativos, sendo que 99% desses CRIs estão indexados aqui ao índice PCA, com uma taxa média de IPCA mais 8,91%,
e 0,8% desses CRIs estão indexados ao índice CDI, com uma taxa média de 1,75%. Então podemos notar aí que o fundo diminuiu bastante a sua exposição em CRIs. Salvo engano, ele tinha uma exposição bem maior em CRIs. Já com respeito aos seus fundos imobiliários, ele menciona aqui que encerrou o mês de dezembro com 90 fundos imobiliários no seu portfólio, que representa aqui um pouco mais de 50% dos seus ativos, no caso do seu patrimônio atual, sendo que 91% desses fundos imobiliários é composto por fundos de tijolo e 9% por fundos de papel. Então é dessa maneira atual que o CPTS11 ele investe. Fundos imobiliários, que é o seu principal investimento, que ele tem maior patrimônio investido, e também em CRIs. O relatório gerencial do CPTS11, ele continua grande, né, como sempre foi, porém com algumas atualizações, alguns pontos aqui que a gestão menciona bastante. Ela mesma menciona aqui, ó, que nesse mês iniciamos o relatório de uma maneira diferente. Porém, a gestão, ela menciona vários pontos aqui que muitas vezes pode acabar mais confundindo o cotista do que tirando as dúvidas. Então, se você é cotista do CPTS11, eu vou deixar para você poder ler esse relatório gerencial de uma maneira calma, paciente, ler a cada ponto para que você possa entender o que a gestão está querendo lhe transmitir. Se eu fizer um vídeo aqui, vai ficar muito grande e muitas vezes pode acabar mais confundindo do que tirando dúvidas. Então, eu acho melhor você que é cotista e que gosta de acompanhar o relatório gerencial, sentar, tirar um tempinho para poder ler e analisar, para que você possa conseguir entender no seu ritmo todas as informações aqui que a gestão ela quer passar por meio desse relatório gerencial. Como vocês podem ver aqui, ó, realmente é um conteúdo muito grande com respeito a alguns pontos que a gestão ela está fazendo. Vamos parar aqui no resultado operacional do fundo, vamos acompanhar como foi que o fundo se desempenhou durante o último mês de dezembro. Então ele menciona aqui que ele gerou 7,6 centavos por cada cota e distribuiu aqui 7,5 centavos por cada cota. Então, de modo geral, em números, ele gerou aqui R$30.110.000, as despesas somou o valor de R$5.984.000. Então, no final, o fundo ficou com o resultado líquido para poder distribuir aos seus cotistas de R$24.125.000. E o valor que ele distribuiu foi de R$23.837.000. Então, como eu mencionei, gerou esse valor por cota e distribuiu esse valor por cota. E ele menciona aqui que ele tem um resultado acumulado de R$468.000, o que corresponde nem a 1 centavo por cada cota. Então não é pouco dinheiro, porém é um valor insignificante aqui para a receita mensal do fundo. Então o fundo está distribuindo exatamente o que ele tem gerado. Então se o fundo ele conseguir aumentar a sua receita, ele aumentará também seus rendimentos, porém se sua receita cair, o fundo diminuirá os seus rendimentos. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ter uma visão geral de como é que está os seus investimentos atualmente. Então, como eu havia mencionado lá no início do relatório gerencial, o fundo conta com 22 CRIs, que representa aí quase 40% do seu investimento, e o restante, e ele tem também 90 fundos imobiliários, que representa aqui um pouco mais de 50% do seu patrimônio atual, e além disso, 5,9% dos seus ativos, no caso do seu patrimônio, estão alocados em operações de carrego, nos quais carregamos FIIs para outros fundos e somos remunerados em CDI sobre essa posição. A gestão também menciona aqui que enfatizamos que a nossa carteira de CRIs é high grade, com operações de menor risco e a grande maioria com garantias robustas, e a nossa carteira de FIIs é composta principalmente por fundos imobiliários de tijolo com exposição a imóveis nas melhores regiões de cada segmento que possui hoje. Então, se descermos aqui, podemos ver o seguinte: sua exposição por segmento dos seus CRIs. No caso, qual é o segmento de atuação dos devedores de CRIs do CPTS11? Então, podemos notar que a maioria são empresas do segmento de shopping, de renda urbana, de logística e comercial, que são bons segmentos. Não são segmentos arriscados. Talvez você me questione, sim, Lucas, quais seriam aí segmentos arriscados? Seria loteamento, multipropriedade, segmento de hotelaria, hospitalar também são segmentos mais arriscados. Então, segmento de shopping, comercial, logístico, são segmentos relativamente mais seguros. E com respeito à sua exposição por indexador, como eu já havia mencionado também, 99% dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA e menos de 1% estão indexados aqui ao índice CDI. Então o fundo ele fica aqui muito dependente do índice IPCA, da sua oscilação mensal. E com respeito aos fundos imobiliários que atualmente ele só investe em 2 segmentos. A sua grande maioria, 91% dos FIIs que ele tem no seu portfólio são fundos de tijolo e 9% são fundos de papel. E aqui ele menciona a exposição por segmento de fundo imobiliário. Então a maioria dos fundos que atualmente ele investe
são de shopping, que corresponde a 30%, de renda urbana, que corresponde a quase 24%, lajes corporativas com quase 16%, e logístico aqui também um pouco superior a 16%. Então, de modo geral, o portfólio atual do CPTS11 está 50,7% investido em cotas de outros FIIs, 39,6% investido em CRIs, 5,9% investido em ativos de carrego e 3,8% em liquidez. No caso, o caixa que ele tem disponível aí para futuros investimentos. E se descermos aqui, a gente pode ver a exposição para o CRI. No caso, quais as maiores posições que atualmente o fundo ele tem. Então ele vai falar aqui que a maior exposição dele está nesses 3 primeiros ativos aqui, que é o Assaí, com 8,2% do seu patrimônio, o fundo imobiliário General Shopping, com 7,4%, e também o fundo imobiliário XPPR11, com 5,7%. Então esses daqui são os seus 3 maiores devedores com respeito aos seus CRIs. E aqui ao lado a gente pode ver as suas maiores exposições com respeito a fundos imobiliários. Então o fundo que atualmente ele tem maior exposição é nesses CPUC, que ele tem aqui quase 7% do seu patrimônio investido nele, nesse outro no GSF11, que ele tem 4%, e no HSRE11, que ele tem aqui 3,9%. E aqui na lista vocês podem ver, né, que ele tem ativos que são conhecidos e tem ativos também que não são muito conhecidos, né? O que eu vejo aqui de maior destaque na sua lista é o MOL11, que é um fundo de shopping muito bom, que eu acho. Deixa eu ver um outro fundo aqui. Tem um GARI11, que eu gosto também. É um fundo bom. Deixa eu ver aqui algum outro. Eu acho que só isso mesmo. Então você vê que o CPTS11 não tem aqueles fundos tão conhecidos, tão bons assim, né? Ele investe muito em fundos imobiliários de tijolo, porém não são aqueles fundos que são referências, são consolidados aí como os melhores do segmento. Então, é exatamente isso um ponto a se prestar atenção. Lembrando que ele tinha uma exposição muito elevada no HCTR11, no DEVA11, no VSLH11 e também no TORD11. E ele realizou venda de alguns desses ativos com um grande prejuízo. Então, exatamente isso que colocou em xeque aí a credibilidade do CPTS11. E aqui por último, pessoal, vocês podem ter um resumo de cada uma das operações CRIs que atualmente ele tem. Então, novamente, ele vai falar quem é um devedor, juntamente com o seu indexador e sua taxa fixa de juros. Ele vai falar um pouquinho também sobre a operação CRI e as garantias que dadas por cada um desses devedores. Então, se você quiser se aprofundar sobre as operações CRIs do CPTS11, você pode fazer isso através aqui no final desse relatório gerencial. Beleza? Então, esse é o CPTS11, como eu mencionei, o fundo tem feito mudanças aí para tentar recuperar muitos cotistas que saíram do fundo, também conseguir aumentar os seus rendimentos. Porém, não creio que o fundo investindo muito aí em fundos imobiliários de tijolo, pelo menos aí desse ano 2025, ele consiga aumentar muito não os seus rendimentos. Quem sabe nos próximos anos, né, 2026, 2027, especialmente se o fundo estiver aí comprando cotas de fundos imobiliários com desconto, então isso sim no futuro próximo pode ter um bom resultado para o fundo. Isso não quer dizer que o fundo não vá aumentar os seus rendimentos, né? É isso que eu estou dizendo. Provavelmente ele vai conseguir aumentar, até porque ele tem mais ou menos 40% do seu patrimônio investido em CRIs, que na sua grande maioria, praticamente 100% está indexado ao índice IPCA, e como o índice IPCA tem expectativa de ser mais elevado durante esse ano 2025, então o fundo ele possa sim conseguir aumentar aí os seus rendimentos. Porém, não será uma elevação tão elevada como é a expectativa sobre outros fundos imobiliários que têm uma exposição maior a CRIs e não a outros fundos imobiliários. Como eu mencionei, a maior parte do patrimônio do CPTS11 está em fundos imobiliários e não em CRIs. Então isso acaba aí prejudicando bastante futuros aumentos de rendimentos para o CPTS11. Beleza? Mas deixe aí nos comentários o que é que você tem feito, você tem investido no CPTS11, está pensando em investir, não investe mais, desistiu, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse ativo. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.